Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Ivaldo, espero que vocês estejam todos bem. Então vamos lá, o conteúdo da nossa aula de hoje é finalizar as questões que envolvem o aquecimento, tá? Então, nosso foco principal é citar alguns fatores que influenciam no aquecimento, tá? Na duração do aquecimento, o tipo de aquecimento que será aplicado e alguns outros aspectos que são importantes. Então vamos lá, sem demora. O primeiro fator que devemos levar em consideração é a idade da pessoa ou do grupo, em média, a idade média do grupo, que está envolvido na atividade, porque a variação do tempo e da intensidade, ela tem que levar em consideração isso. Uma criança, ela tem um organismo diferente em diversos aspectos de uma pessoa adulta, que difere de uma pessoa idosa, tá? E aí a gente chega à seguinte conclusão: quanto mais velha é a pessoa, mais cuidadoso e gradual o aquecimento deve ser. Portanto, ele deve ser um pouco mais longo. Isso a gente diminui um pouquinho a intensidade, tá? E aumenta um pouquinho o tempo, ou seja, a duração do aquecimento em si, para que a gente possa estar evitando qualquer agravo, qualquer risco, principalmente a saúde cardiovascular e cardiorrespiratória do indivíduo. Com as crianças não, crianças saudáveis, pessoas adultas saudáveis, a gente pode fazer uma atividade mais intensa com uma duração menor. E aí a gente tem mais ou menos o mesmo benefício, tá? O segundo fator importante é o estado de treinamento. Quanto mais treinada a pessoa é, ou seja, quanto melhor for as capacidades físicas da pessoa que estiver envolvida no aquecimento, deve ser mais vigoroso, mais intenso o aquecimento em si, para que ele possa provocar os benefícios e atingir o ápice da forma tanto física quanto do estado mental para a atividade que virá a seguir. Por isso é importante e fundamental avaliar as pessoas que estão envolvidas naquela atividade. Ou seja, uma pessoa que é atleta amador apenas no final de semana, ela deve ter um aquecimento diferente, um aquecimento mais cuidadoso, comparado com uma pessoa que é atleta, que está ali treinando todo dia, fazendo atividades físicas e está sempre buscando melhores desempenhos, tá? Então, a gente tem que levar em consideração esses aspectos, porque eles são muito importantes, tanto para o estado relacionado à performance, tá? E principalmente o estado de saúde de cada sujeito. Além disso, nós temos o aspecto da disposição psíquica, tá? Que aí nós temos a questão da falta de motivação, o estresse, a ansiedade, o cansaço em si, né? Cansaço mental ou físico, que faz com que a gente possa se sentir motivado ou não para a atividade que será realizada. Além de outros aspectos, como o interesse, a participação em si, as pessoas que estão envolvidas junto contigo, no caso de uma relação em grupo, aí nós temos uma influência direta do aspecto social também. Mas de forma geral, a falta de motivação ela reduz os efeitos do aquecimento, porque ali você não está, digamos que se entregando, dando o seu máximo para que você possa estar envolvido 100% na atividade. E aí tem uma perda, né, do rendimento em si, tanto no aspecto físico, relacionado à velocidade, agilidade, todas as capacidades físicas, e também a questão da atenção, a concentração no que está sendo realizado. O período do dia também tem uma influência muito forte, tá? Pela manhã e pela noite, o aquecimento ele deve ser um pouco mais gradual, tá? Ou seja, ele tem uma duração maior, numa intensidade menor. Isso acontece porque pela manhã nosso corpo ainda não está totalmente, a depender do horário, tá? Coloquei pela manhã o turno até 9, 10 horas, porque a gente tinha acabado de acordar, a gente não está totalmente desperto, digamos assim. Assim como à noite, a gente tem que ter essa atenção, porque a gente vai estar próximo ao horário de dormir, geralmente. E aí o que é que acontece? A gente faz uma atividade com intensidade muito alta, a gente pode ficar muito elétrico, ligado no 220 e tal.
como algumas pessoas costumam dizer, e pode acabar atrapalhando o nosso sono de uma forma geral, porque libera alguns hormônios e tal que influenciam na questão dessa disposição física. Diferente do que acontece à tarde. O aquecimento que é realizado no turno da tarde, ele pode ser feito, a orientação é que ele seja feito numa intensidade bem mais forte, uma intensidade bem vigorosa, e aí a gente reduz a duração dessa primeira parte do treino em si, né? Falando de modalidades esportivas. Então a gente pode fazer um aquecimento de 10, 15 minutos numa intensidade muito alta, que aí a gente consegue ter uns efeitos bem bacanas sem atrapalhar a questão da performance do sujeito e os outros aspectos que influenciam também, o que difere da manhã e da noite, tá? Um outro aspecto muito importante é a modalidade esportiva em que estamos praticando. Por exemplo, se a gente vai fazer uma aula de futebol, o aquecimento deve ser mais específico, assim como a gente viu na aula passada, tá? Aquecimento específico, aquecimento global. Então, falando de modalidades esportivas, é interessante sempre a gente fazer um aquecimento específico para se aproximar das demandas das diferentes atividades, das diferentes necessidades que os esportes exigem, tá? Então, o aquecimento para o futsal, ele tem que ser diferente do aquecimento que é aplicado no voleibol, que é diferente do atletismo, que difere da natação e assim sucessivamente, tá? Além disso, nós temos que levar em consideração também a temperatura ambiente. Aqui em Maceió, né, no Nordeste, a gente sempre está com a temperatura muito alta, então a gente naturalmente está com o corpo quente, né? E aí o aquecimento ele deve ser um pouco mais reduzido, para que não possa aumentar tanto a temperatura corporal, né? E a gente possa ter algum agravo relacionado à saúde, principalmente. Em outros lugares, né, um pouco mais frios e tal, o corpo tende a ficar um pouquinho mais congelado, entre aspas. Aí a gente consegue fazer um aquecimento mais longo, tá? Para que a gente atinja a temperatura ideal do corpo em prol da preparação física e psicológica da atividade que será realizada após o aquecimento em si. E aí também influencia naquela questão do horário, tá? Da manhã, tarde ou noite. Professor, por que tem essas diferenças em questão da temperatura ambiente, do horário? Porque tem um aspecto de preparação corporal, tá? Que a gente não tem muita influência relacionada a isso, certo? Então a gente tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Para que a forma que o nosso corpo, digamos, se comporta durante as diferentes atividades, durante os diferentes horários e durante a inserção em diferentes ambientes também. Além disso, o momento do aquecimento ele é crucial. O intervalo ideal entre o final do aquecimento e o início da atividade ele deve ser de 5 a 10 minutos, tá? Para evitar a questão da fadiga muscular principalmente. E aí o efeito do aquecimento ele dura em média 20 a 30 e dependendo do aquecimento até 45, 60 minutos após a atividade em si, tá? Para que o corpo possa recuperar a temperatura que foi de repouso em si, né? Antes do aquecimento. E aí nós temos um dos principais motivos, a questão da prevenção da lesão, um dos principais motivos da prática do aquecimento em si. Que o aumento da temperatura do tecido, ele que é produzido, né, durante o aquecimento, ele é responsável pela redução da incidência e probabilidade de lesões musculoesqueléticas. Tudo aquilo que a gente já viu, uma aula dedicada apenas à prevenção de lesões, né, relacionada à aplicação do aquecimento em si e seus benefícios, certo? Por fim, nós podemos concluir que a prática do aquecimento ela é fundamental independente de qual for a atividade física que você pretende realizar. Seja uma atividade física de caráter recreativo, né, como jogos e brincadeiras, dança, ou relacionado mais à performance atlética. Aí nós temos as modalidades esportivas e tudo mais. Por todos esses benefícios que a gente já falou nas aulas anteriores e principalmente pela otimização dos resultados e a prevenção das lesões que devem ser exaltados, tá? Então, essa é a nossa última aula do segundo bimestre. Eu vou ficando por aqui, uma aula bem curta, tá? Para que vocês possam compreender de uma forma legal os aspectos que influenciam
E qualquer dúvida podem deixar lá no portal, tá?